Ascensão através de habilidades. Segundo nível, 2. Dado que os NPCs não mostraram nenhuma hostilidade particular em relação a ele depois que ele aprendeu a arte marcial Airaki, parecia que a antipatia deles não era tão séria. No entanto, era melhor ser cauteloso. Ao contrário de Ainzar e do anão, certamente haveria NPCs hostis o suficiente para matar uns aos outros. Você precisa de mais alguma coisa? Eu não tenho nenhum dinheiro. Isso servirá por enquanto. Então se apresse e desça. Você não quer perder a coragem por ficar por aí desnecessariamente, não é? Eu não faria isso, mesmo que você não dissesse. Taizan passou pela loja e seguiu em direção ao segundo nível. O anão acenou com a mão em despedida. Vejo você no próximo andar. Baque. A porta se fechou. Ao mesmo tempo, uma janela do sistema apareceu. Este é um lugar um pouco mais longe da entrada do labirinto. É aqui que vivem aqueles que morrem esfaqueados com uma faca. O poder deste lugar não é muito forte. Iniciando missão no segundo andar. Derrote o chefe do segundo andar e passe. Recompensa. Poção básica de aumento de mana. Recompensa secreta. Uma poção de aumento de mana? Era uma poção muito valiosa que aumentava a mana e não era vendida nas lojas. Enquanto vagava pelo labirinto, não havia escolha senão tentar descobri-lo. Mesmo Taizan não tinha visto mais do que algumas dessas poções. Se fosse uma poção básica, daria um aumento de cerca de 10 pontos. Como sua mana era de apenas 15, seria de grande valor. Com esse aumento, muitas das restrições ao uso de suas habilidades desapareciam. À medida que Taizan avançava pelo corredor, a antecipação começou a crescer dentro dele. Ding. Um alerta tocou quando alguém estava ligando para ele. Taizan abriu o feed da sua comunidade. Kang Taizan, solo, o que houve? Kang Junhyuki, solo, você está aqui. Taizan postou suas mensagens por um breve momento antes de as respostas começarem a chegar. Li Seng, solo, é o Sr. Taizan. Você ainda está vivo. Kim Taejin, solo, graças a você, conseguimos chegar à fonte da vida. Muito obrigado. Kim Junan, solo, Sr. Taizan. Eu tenho algo para te perguntar. Kim Su-hyun, solo, Sr. Taizan. Sr. Taizan. Oh, é o Sr. Taizan. Mensagens dirigidas a ele rapidamente preencheram sua visão. Taizan estalou a língua e respondeu apressado. Kang Junhyuki solicitou um sussurro para Kang Taizan. Taizan clicou em aceitar. Kang Junhyuki, solo, uau. Isso não é brincadeira. Eu nem sei o que dizer. Kang Taizan, solo, o que está acontecendo? Kang Junhyuki, solo, nada demais. Apenas verificando se você está vivo? Kang Taizan, solo, que tal se preocupar com vocês mesmos e não comigo? Kang Junhyuki, solo, bem, estou preso aqui. Sério? Pensar nisso de novo me dá arrepios. Obrigado, mano. Todos estão gratos a você. Kang Taizan, solo, vocês seguiram porque confiaram. Então deixem pra lá. Taizan havia deixado informações sobre o primeiro andar da comunidade solo. Se seguissem a rota mais otimizada para a fonte da vida, teriam uma chance razoável de sobrevivência. No entanto, ele não teve muita esperança depois disso. Seria possível para uma pessoa, presa num espaço desconhecido e levada ao limite, arriscar a vida e assumir um desafio baseado apenas nas publicações de uma comunidade simples e sem rosto. Taizan achou que era impossível. A maioria pensaria que era inacreditável e não o seguiria. No entanto, ao contrário das suposições de Taizan, a maioria dos jogadores do modo solo seguiram seu guia. Kang Taizan, solo, não sou eu quem vai falar nada. Mas vocês correram até aqui só acreditando em um único post. Kang Junhyuki, solo, não tivemos escolha. Estávamos todos desesperados. Você se agarra a qualquer coisa quando está se afogando, certo? Ouvindo Kang Junhyuki, o raciocínio deles foi bastante simples. Se não entrassem no labirinto, não conseguiriam comida. Não comer não significava perder saúde ou morte, pois apenas estatísticas e força mental eram consumidas. Se alguém estivesse determinado, eles poderiam aguentar o tempo que quisessem. Mas a fome era uma questão diferente. As pessoas presas neste desastre estavam morrendo de fome a ponto de considerarem cortar e comer seus membros. A dor da fome era maior que o medo e a dor da amputação. Como não podiam morrer aqui, não tiveram escolha senão viver com uma fome sem fim. Essas pessoas se tornariam cascas abatidas. Se pudessem conhecer outros jogadores como nos outros modos, pelo menos poderiam conversar, mas nem isso foi possível. A aldeia fora do labirinto só tinha NPCs que davam respostas pré-determinadas. O homem quebrado recusou-se totalmente a conversar. Embora fosse possível alguma interação através da comunidade, era um mundo à parte do encontro e da conversa direta. Não havia ninguém com quem conversar. Não havia nada para comer. Era um ambiente perfeito para levar as pessoas à loucura. Na verdade, muitos jogadores solo em sua vida anterior morreram em massa porque desistiram de sobreviver e entraram no labirinto como se estivessem cometendo suicídio. Diante dessa situação, Taizan fez uma postagem. Um guia de estratégia para o primeiro andar. Kang Junhyuki, solo, você disse que não esperava muito. Mas do nosso ponto de vista, esse post era realmente necessário. Na postagem de Taizan havia informação.
Havia um lojista dentro do labirinto e no primeiro andar apareceram monstros parecidos com ratos, semelhantes a capivaras. Eles eram monstros que atacavam os tornozelos. Se você os visse e fugisse, poderia voltar para a loja. Essa foi a informação. Para os jogadores do modo solo, o labirinto era uma entidade desconhecida. Não poder entrar era um grande motivo para o medo deles. Eles estavam com muito medo porque não sabiam o que iria acontecer. Graças a Taizan, eles obtiveram informações. O medo do desconhecido começou a desaparecer e eles começaram a se preparar para entrar no labirinto. Entre eles, Li Taeyeon tentou primeiro. Seguindo as palavras de Taizan, ela entrou no labirinto, encontrou o lojista e chegou à fonte da vida. Ela sobreviveu à sua jornada pelo labirinto. Li Taeyeon deixou muitas reclamações na comunidade. Para aqueles que viam a comunidade, ela era um ser humano tão medroso quanto eles. E ainda assim ela conseguiu. Em outras palavras, eles também poderiam chegar a um lugar onde a recuperação infinita fosse possível. Foi uma proposta extremamente atraente. Após o sucesso de Li Taeyeon, muitos jogadores solo correram para o labirinto. Nem todos tiveram sucesso. Mesmo conhecer a estratégia não garantiu um progresso fácil. A fonte da vida ficava bem distante da loja e a probabilidade de encontrar um rato grande ao longo do caminho não era baixa. Ainda assim, o número de pessoas que conseguiram alcançar a fonte da vida foi incomparável ao seu mundo anterior. A diferença foi até surpreendente para Taizan. No entanto, chegar à fonte e derrotar o rato grande eram duas questões distintas. Mesmo com recuperação infinita, derrotar um monstro que excedesse a velocidade de um ser humano normal era impossível sem talento natural. A maioria estava apenas saciando a fome na fonte enquanto tentava continuamente o desafio. Apenas 2 conseguiram caçar. Li Taeyeon. E aquele que está conversando com ele atualmente, Kang Junhyuk. Kang Taizan, solo, o que você planejava fazer antes da minha postagem aparecer? Kang Junhyuk, solo, bem, eu estava planejando entrar no labirinto. Eu não aguentava ficar com fome. Pensei em derrotar o monstro ou algo assim e depois comê-los. Um garoto de 17 anos, ainda não adulto, já havia vencido o Big Hat, indicando que tinha talento semelhante ao de Li Taeyeon. Mas ele era um nome que Taizan nunca tinha ouvido antes. Talvez em seu mundo anterior ele tenha desafiado imediatamente o grande rato e morrido. Ele era um irregular que sobreviveu seguindo seu posto. O número de clears aumentaria se ele deixasse uma estratégia? Na opinião de Taizan, não foi esse o caso. Mesmo que alguém conseguisse derrotar o grande rato por pouco, provavelmente não seria capaz de ir mais longe. A taxa de sobrevivência e a taxa de eliminação eram duas coisas diferentes. Mesmo em seu mundo anterior, houve alguns que alcançaram a fonte da vida. Mas, além de Li Taeyeon, ninguém conseguiu passar pelo primeiro andar. Apenas Li Taeyeon e Kang Junhyuk tiveram a chance de eliminá-lo. Só os 2. Eles valem a pena nutrir? Kang Taizan, solo, o que você está fazendo agora? Kang Junhyuk, solo, atualmente estou fazendo uma pausa depois de caçar o grande rato. Kang Taizan, solo, e Li Taeyeon. Kang Junhyuk, solo, ela provavelmente está dormindo agora. Kang Taizan, solo, você já conheceu o paladino? Kang Junhyuk, solo, hein? Quem? Ele parecia não saber. Dado que Li Taeyeon do mundo anterior conheceu a Inzar, seria justo dizer que alguém o encontraria pelo menos uma vez se permanecesse na fonte da vida. Kang Taizan, solo, um velho excêntrico em busca de um deus virá procurar por você. Ele é um NPC cujo tratamento muda de acordo com suas ações, ok? Ele irá atacá-lo imediatamente, mas não entre em pânico e responda adequadamente. Então, você pode conseguir algo útil. Embora ele não soubesse se o velho daria a habilidade com arma Iraqi, Kang Junhyuk poderia ganhar outras habilidades. Nos estágios iniciais, todas as habilidades eram preciosas. Kang Taizan, solo, avise Li Taeyeon quando ela acordar. Kang Junhyuk, solo, UH. Kang Taizan, solo, o que é isso? Kang Junhyuk parecia estar considerando algo por um momento. Então, como se já tivesse se decidido, deixou uma mensagem. Kang Junhyuk, solo, você está bem, Young? Kang Taizan, solo, o que você quer dizer? Kang Junhyuk, solo, você não está dando muito para mim. Agradeço sua ajuda, mas afinal somos concorrentes tentando limpar o labirinto. Taizan ficou surpreso com o comentário repentino. Junhyuk continuou digitando. Kang Junhyuk, solo, claro, sou mais fraco que você por enquanto, mas você não está preocupado que eu possa alcançá-lo se você revelar muito. É claro que não tenho intenção de fazer nada com você, mas não é um favor muito grande? Você não precisa apenas doar o que ganhou com muito trabalho. Taizan riu baixinho. Kang Taizan, solo, então é com isso que você está preocupado? Kang Junhyuk, solo, é uma preocupação séria minha. Taizan poderia entender o que Junhyuk queria dizer. Era natural que ninguém quisesse dar o que ganhou com muito trabalho e sem quaisquer condições. No entanto, Junhyuk estava entendendo mal as coisas. Kang Taizan, solo, que competição, somos todos humanos da Terra agonizante. Eles não eram concorrentes, eles eram camaradas. Houve algumas oportunidades de sair para o mundo exterior antes de terminar o jogo. Ele perceberia então o quão tolo ele tinha sido.
Houve alguns idiotas que não entenderam o panorama geral e agiram de forma imprudente. Mas todos morreram por monstros ou por Li Taeyeon. E houve outro mal entendido. Kang Taezan, solo, há uma razão pela qual estou lhe contando tudo isso. É para que você não morra em algum lugar estranho. Conhecer a estratégia e ser capaz de implementá-la eram duas coisas diferentes. Foi pura sorte que Li Taeyeon tenha concluído o modo solo. Ela mesma disse que não tinha confiança em sobreviver caso entrasse no modo solo novamente. Era um lugar onde mesmo aqueles que o haviam concluído uma vez não podiam garantir outra conclusão. Esse foi o modo solo. Mesmo que Taezan contasse a Jun-hyuk sobre a sala secreta, ele não seria capaz de limpá-la. As chances de ser espetado pelas últimas 15 flechas eram altas. Kang Taezan, solo, e você acha que pode me alcançar só por saber disso? Mesmo quando ele concluiu o modo fácil, ele já foi comparado a Li Taeyeon. As palavras de Jun-hyuk pareciam semelhantes a um pintinho dizendo ao dono que o alimentou que se ele continuasse se alimentando assim, ele se tornaria mais forte que o dono. Kang Taezan, solo, não perca seu tempo e concentre-se apenas em descer. Kang Jun-hyuk, solo, é verdade, ainda nem concluí o primeiro andar, estou sendo muito ambicioso. Kang Taezan, solo, bom, você entende. Trabalhe duro, vou descer mais. Kang Jun-hyuk, solo, onde você está agora? Kang Taezan, solo, segundo andar. Kang Jun-hyuk, solo, uau, acabei de conseguir matar um rato grande. Faz apenas uma semana. Isso não é muito rápido? Kang Taezan, solo, rápido? É simplesmente normal. No meio da conversa, ele teve uma ideia. Falando nisso, não está na hora? Uma semana se passou. Foi o período de adaptação para jogadores do modo fácil e normal. Taezan perguntou. Kang Taezan, solo, como está a comunidade atualmente? Kang Jun-hyuk, solo, normal, suponho? Recentemente, pessoas de outras modalidades começaram a interagir um pouco. Mas, tem algumas pessoas que começam brigas. Eu os ignorei por enquanto, mas não entendo por que estão fazendo isso. Havia aqueles que iniciariam disputas. Taezan sabia quem eles eram. Aqueles ignorantes começaram a criar problemas. Jogadores de modos diferentes não podiam ver jogadores de outros modos. Eles entenderam mal os pontos fortes um do outro e acreditaram que seu modo era o mais difícil. Em seu mundo anterior, Taezan interferiu. Mas como ele não estava lá, eles começaram a enlouquecer como desejavam. Ele não estava muito interessado em agradá-los. Se eles agissem, ele simplesmente teria que lidar com isso. Kang Taezan, solo, boa sorte. Kang Jun-hyuk, solo, sim, você também. Taezan desligou o bate-papo por sussurro. A estrutura do segundo andar era semelhante à do primeiro andar. Mudava a cada 10 andares, então havia pouca diferença até então. Ele viu tijolos cobertos de musgo e o chão de tijolos. O interior do labirinto parecia ser semelhante. No entanto, Taezan sabia por experiência anterior que o primeiro andar do modo solo era meio tutorial. O verdadeiro começo foi no segundo andar. Um labirinto onde nem mesmo a fonte da vida poderia ser encontrada. Onde os métodos de recuperação eram limitados. Taezan sabia o que apareceria aqui. Taezan desceu o corredor e uma porta apareceu. Depois de passar por este lugar, ele pôde ver a sala. Taezan abriu a porta levemente, o suficiente para verificar o interior. Kiiki. Karuki. Monstros verdes apareceram. Essas criaturas, com forma humana, eram pequenas e não passavam do peito de Taezan. Cada um segurava uma espada e um escudo ou um arco, e tagarelavam com suas presas salientes. Karuki. Keki, Kiiki. Quando um disse alguma coisa, os outros monstros caíram na gargalhada. Eles pareciam ter ouvido uma piada engraçada. Um goblin com uma espada curta apareceu. Um goblin com escudo apareceu. Goblins. Monstros verdes. Os monstros mais comuns que apareciam em todos os lugares nos andares intermediário e superior. Os monstros do segundo nível eram esses goblins. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.